Olá, você convive com alguém que te tira do sério com facilidade? Parece sempre pronto para um conflito, uma crítica, um drama. Talvez essa pessoa more na sua casa, ou trabalhe com você, ou até viva dentro de você. Pode ser você mesmo. Nesse vídeo eu vou te mostrar como lidar com pessoas difíceis. Começando, claro, de onde realmente importa, de dentro de você. Porque o que nos afeta diz tanto sobre o outro quanto sobre nós mesmos. Conviver com pessoas difíceis é exaustivo. Você tenta manter a calma, mas você sai drenado, né? Sai se sentindo culpado, irritado. Muitas vezes até a gente se sente insuficiente. E a gente se pergunta se o problema realmente é a outra pessoa ou é a gente mesmo. Porque a gente fica engolindo as palavras, os sentimentos, se sentindo desconfortável. Às vezes você tenta se afastar dessa pessoa, mas ela está sempre presente, pode ser na sua casa, no trabalho. E fugir muitas vezes é impossível. Quanto mais você tenta agradar, explicar, parece que não funciona. A verdade é que lidar com essas pessoas não começa no outro, começa em você. Neste vídeo eu quero te mostrar esse caminho. Vou te mostrar como você, através da expansão da consciência, pode lidar com essa situação. Vamos lá? Nós vamos começar tentando definir o que é essa pessoa difícil. Porque quando você diz que uma pessoa é difícil, você está partindo da sua visão, da sua percepção. E quando alguém fala para você que outra pessoa é difícil, ela também está falando da visão dela. Mas será que existe tanta relatividade assim? Ou a gente pode trazer essas características de uma forma mais objetiva? Foi o que eu tentei fazer. Eu tentei trazer aqui para você características mais objetivas dessas pessoas. Não querendo taxar ninguém simplesmente assim, que é uma pessoa difícil. Eu acho que esse vídeo é para você. Você tem que saber se você se enquadra aqui ou não. E também eu vou fornecer para vocês ferramentas ao final do vídeo de como lidar com a outra pessoa difícil, tá? Ou como você se tornar uma pessoa menos difícil. A primeira característica dessas pessoas é um comportamento resistente à empatia. Olha só, eu coloquei essa em primeiro lugar porque é a mais importante. Porque a ausência de empatia nas relações traz muito desconforto entre as pessoas. Então, são pessoas que demonstram dificuldade em se colocar no lugar do outro. Que empatia é isso? É você se colocar no lugar do outro. É você ter escuta emocional. É você ter abertura para um diálogo genuíno. Essas pessoas ditas difíceis, elas podem principalmente ter essa característica. Comportamento resistente à empatia. Em segundo lugar, eu coloquei a dificuldade em lidar com frustrações. Porque essa questão da frustração ela é muito pessoal. O que é uma pessoa que passa por uma frustração? É uma pessoa que tem uma intenção sua interrompida. Uma pessoa que tem um desejo, quer alguma coisa, e isso não acontece. Isso é que a gente chama de frustração. Mas veja, é muito pessoal. Eu posso ter uma reação totalmente diferente de você a uma adversidade, frustração, entre aspas. Mas essas pessoas difíceis, elas têm baixa tolerância à frustração, dificuldade em lidar com frustração. Você pode até estar pensando agora numa pessoa difícil e pode perceber, você fica com medo de alguma coisa que aconteça, vá de encontro ao que ela intenciona, ao que ela deseja. Ela se reage com agressividade, ironia, vitimismo, manipulação, tudo isso diante da frustração, diante de contrariedades ou limites impostos. Terceira característica que eu trouxe para vocês: padrões de comunicação tóxicos. Veja só. Hoje eu estou na água porque eu estou com uma virose dessas que está aí, da sazonalidade, né? Então, padrões de comunicação tóxicos. Veja, a comunicação, ela é também um dos fatores mais importantes nos relacionamentos. Então, nesse tripé aí que você encontra a dificuldade com empatia, a dificuldade em lidar com frustrações e o padrão de comunicação tóxico estão as três principais características.
O que é um padrão de comunicação tóxico? É você usar críticas constantes, interrupções, sarcasmo, silêncio punitivo, tudo isso como forma de se relacionar. Veja só. Então já é um padrão de comunicação difícil por si só. Então, se você pegar essas 3 características, você consegue enquadrar a maior parte das pessoas consideradas difíceis. E você pode fazer uma autoanálise também e pensar, poxa, será que eu estou me comportando como uma pessoa difícil? Será que eu posso me enquadrar nessas características? E eu coloquei mais 3, que são, digamos assim, subalternas, secundárias, mas também são importantes, você poderá localizar em alguém ou em você mesmo essas características. Um padrão de controle ou superioridade. Veja só. É a necessidade mesmo de controle ou superioridade. Eu coloquei secundário porque não necessariamente uma pessoa que tem uma necessidade de controle ou superioridade pode ser por si só uma pessoa difícil. Mas ela, em conjunto com as outras 3, ela realmente piora a situação. Então é uma pessoa que demonstra rigidez, autoritarismo, tenta impor suas opiniões com verdades absolutas. São aquelas pessoas que você não pode discutir, porque ela sempre tem razão e ela quer impor isso a você. Então é uma espécie de é uma espécie de limitação cognitiva mesmo, de mindset fixo. E ela tem essa necessidade. E na verdade ela esconde uma insegurança, Na verdade se esconde apenas insegurança. E por último, comportamentos imprevisíveis ou instáveis. Isso também traz muita dificuldade para a gente aceitar uma pessoa assim. Porque ela alterna o humor e as atitudes de forma brusca, dificultando a criação de vínculos estáveis e confiáveis. Aqui nessas 5 características, nós temos as principais fontes de dificuldade de relacionamento com essas pessoas ditas difíceis. Então você pode ter em maior grau uma característica ou outra. Não existem pessoas difíceis apenas em um nível de dificuldade. Existem muitos níveis de pessoas difíceis, eu posso te garantir. E uma pessoa pode ter todo esse conjunto aí, todo esse cabedal de situações difíceis de relacionamento. Aí será mais difícil para você fazer o controle da situação. Mas veja só, quando a gente diz que uma pessoa é difícil, a gente está partindo de nós mesmos. Nós estamos achando difícil essa pessoa. Às vezes o relacionamento com essa pessoa, o convívio com essa pessoa. Mas por que é que a gente sente isso? A gente precisa ter essa compreensão também. Não é só o outro, somos nós. Tanto que uma pessoa pode ser impossível de conviver para alguém e alguém pode aceitar conviver com ela. Isso demonstra claramente que o padrão não está só na pessoa, como ela se apresenta. Ela também está em como você percebe. Então, por que é que a gente acha as pessoas difíceis? Primeiro, elas ativam nossas feridas emocionais. É por isso que é tão individual essa avaliação. Às vezes nós consideramos alguém difícil porque seu comportamento toca em nossas inseguranças, nossos traumas, experiências passadas não resolvidas. É preciso fazer uma autoanálise também, porque essas pessoas podem nos ensinar muito sobre nós mesmos, essas pessoas difíceis. E as mais difíceis podem ensinar mais ainda sobre nós. Elas não se comportam como esperamos. Nós criamos expectativas sobre como as pessoas deveriam agir. Quando alguém foge desse padrão, nós julgamos como difícil lidar com ela. Veja que interessante. Aqui é muito pessoal. E também é uma limitação sua. É uma mentalidade fixa sua. Achar que as pessoas têm que agir da forma que você acha que elas deveriam agir. Não. Conflitos de valores e personalidade. Então, nós temos visões diferentes do mundo. E essas visões diferentes podem ser a causa dessa dificuldade de relacionamento. Prioridades ou formas de se expressar tornam a convivência mais desafiadora nesses casos. Mas aí são situações mais, digamos assim, contornáveis. Porque essas visões do mundo, nós sabemos que elas são limitadas ao que a gente acha que é. Então, esse conflito de valores e de
personalidade pode estar na raiz do problema, mas esse é mais facilmente resolvível. Basta você entender que a sua visão não é a visão mais correta. Elas ameaçam a nossa zona de conforto. Pessoas controladoras, intensas ou imprevisíveis geram desconforto por nos tirarem de uma posição segura e previsível. Veja, isso está muito mais em nós do que nelas. Mas se a gente compreender esses mecanismos, a gente consegue ter uma resposta melhor. E por último, e eu considero o mais importante, deixei por último, para a gente poder conversar mais, é a questão de nós não conseguirmos impor limites com clareza. Pessoas que não conseguem impor limites com clareza atraem com mais facilidade pessoas difíceis. É aquela história, né? O que eu não resolvo em mim, eu acabo atraindo até que eu resolva. Isso porque, quando não sabemos ou não conseguimos estabelecer limites saudáveis, sentimos que o outro nos invade, que aumenta essa autopercepção de dificuldade. Então, claro que você vai ter muito mais pessoas difíceis na sua vida se você não consegue colocar limites. Porque se você não coloca os limites, as pessoas vão passando esse limite, elas vão atravessando. E você vai se sentindo cada vez mais inseguro, dentro daquelas outras características. Vai se sentindo cada vez mais invadido, cada vez mais desautorizado, cada vez mais pisado. Porque você não consegue impor esses limites. Às vezes você acha que a outra pessoa deveria conhecer os limites, ou os seus limites. Mas, pessoal, isso não é necessariamente uma verdade. Quem tem que saber os seus limites e colocar os seus limites é você mesmo. Você não tem que esperar que ninguém reconheça os seus limites e respeite seus limites. Isso aí não é real, não é, digamos assim, factível. É você que tem que fazer isso. Então, esse quinto item, nós vamos considerar como o mais importante desses que a gente traz para a gente digamos assim, o controle dessa situação, das pessoas difíceis. E uma pessoa difícil, ela pode se perceber como uma pessoa difícil? Não é comum. Não é comum, porque essa autocrítica, ela não é natural. Ela não é natural. Veja, se uma pessoa tem aquelas características, ela não tem empatia, ela tem um senso de superioridade, achar sempre que está certa, e não tem uma boa comunicação, ela também não tem uma boa comunicação consigo mesma. E ela também não tem compassividade consigo mesma. E aí o que é que vai acontecer? Dificilmente ela vai se perceber assim. E ela poderá padecer desse problema a vida toda, caso ela não encontre uma solução. E a gente começa falando do grau de autoconhecimento. Porque uma pessoa que expande a consciência, que está sempre crescendo, está sempre em busca de melhorar, ela consegue ir corrigindo essas características da pessoa difícil, que na verdade geram uma entropia psíquica na outra pessoa. Uma pessoa difícil, na realidade, ela cria uma desordem psíquica nos outros. Porque normalmente ela contraria a intenção dos outros. A intenção de ser respeitado, a intenção de ser considerado, a intenção de ter valor, ela contraria. Então ela gera uma entropia psíquica muito grande nas outras pessoas. Através do autoconhecimento, ela pode resolver isso. Sim, eu tenho pacientes que se transformaram, né? Passaram de pessoas difíceis a pessoas irreconhecíveis, né? Segundo os próprios familiares e as pessoas que conviveram com eles. Então, o grau de autoconhecimento, de consciência emocional, de reflexão sobre as suas relações, reconhecer padrões, né? Comportamentos difíceis, reconhecer a rigidez, a impaciência, a reatividade. Tudo isso diminui muito a entropia psíquica nos outros. Você poderá também perceber que é uma pessoa difícil através dos feedbacks repetitivos das pessoas. Se você está constantemente tendo feedbacks repetitivos das pessoas, pessoas diferentes, situações diferentes, pessoas diferentes, nem todo feedback você tem que levar em consideração, né? Porque se você convive com uma pessoa difícil, essa pessoa difícil sempre vai te dar um feedback negativo. Você tem que realmente perceber, no geral, na sua vida, nas pessoas que você convive, que feedbacks você está tendo? Esses feedbacks são repetidos, quando diferentes pessoas ao longo do tempo dão retornos semelhantes sobre o seu jeito de ser. Isso aí é importante para você. Algumas pessoas começam a se questionar e a perceber que
causam desconforto nos outros. Então isso aqui é uma preocupação sua que você deve ter em não causar desordem psíquica nas pessoas. Perceba também o impacto na relação, nas relações, o impacto do seu jeito de ser. Há conflitos recorrentes, afastamentos ou dificuldade de convivência. Isso aí tudo pode levar você a perceber que o seu comportamento contribuiu para isso. E então você pode, através dessa autorreflexão, tanto dos feedbacks repetitivos quanto do impacto nas relações, do seu impacto nas relações, se o seu impacto ele é positivo, se você ou se ele é negativo. E de forma repetitiva. Porque errar, todos nós erramos. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de comportamento repetitivo. Outra coisa interessante são sinais internos de sofrimento. Então, sentimentos como solidão, rejeição, culpa, pode fazer você se perguntar: será que eu sou uma pessoa difícil? Iniciando um processo de reflexão e aí de mudança também, de autoconhecimento, de autorregulação, de regulação. Parar de reagir, parar de ter os mesmos padrões. Então, veja, é possível, desde que não haja um transtorno de personalidade mais grave. Negação ou resistência. É isso que acontece, na verdade, na maior parte do tempo, entre as pessoas difíceis. Porque são características, digamos assim, traços de personalidade que fazem uma pessoa difícil. Então, muitas pessoas que são realmente difíceis, elas não se veem assim. Elas, exatamente por estarem na defensiva, em negação, ou por projetarem o problema sempre no outro, né? Aquela história de você achar sempre que o problema está no outro. Não sou eu que sou difícil, é ele que é difícil. Aí eu tenho que agir assim. Eu tenho que corrigir ele. Então, essas são, digamos assim, as características que eu posso dizer para vocês principais com relação a você, a pessoa difícil realmente se perceber assim e se há condição dela mudar. Realmente é preciso um grande trabalho. Agora vamos partir para você. Eu vou dar agora ferramentas para você lidar com pessoas difíceis, tá? E eu vou dividir essas ferramentas em internas, dentro de você, internamente, o processo interno seu, e externo, no mundo. Né? O que é que você poderá fazer? Internamente, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer as suas emoções. Reconhecer. Porque se você ficar só na raiva, sentindo raiva, frustração, medo, culpa, nesse turbilhão de sensações que a pessoa difícil causa em você, você só vai dizer: olha, não estou me sentindo bem perto dessa pessoa. Né? E você vai ficar muito raso. Então você tem que reconhecer essas emoções e nomear o sentimento que você está tendo. Primeiramente, para não ser dominado por ele, tá? E você tem que ficar atento ao que é que essa pessoa desperta em você. Então você tem que reconhecer as suas emoções. Porque a partir daí, você vai poder utilizar a segunda ferramenta, que é separar o que é seu e o que é do outro. É muito interessante isso. Porque nem tudo que a pessoa faz é sobre você. Eu uso muito esse exemplo. Se uma pessoa está gritando com você, de quem é o problema? O problema é da pessoa que está gritando. Ela que está com um problema sério. Agora, se você achar que é um problema essa pessoa está gritando com você, aí esse problema já passa a ser seu. É isso que é separar o que é seu e o que é do outro. Muitas vezes a pessoa está agindo a partir das próprias dores, das próprias defesas, histórias. Evite personalizar tudo. Isso também faz parte de uma baixa estima que as pessoas têm. E levar tudo para o lado pessoal. Terceiro, fortaleça seus limites internos. Nós estamos falando das ferramentas internas para você lidar com essas pessoas difíceis. Fortaleça seus limites internos. Lidar com pessoas difíceis exige clareza de valores, autoestima e equilíbrio. Você tem que saber quem você é. Quanto mais centrado você estiver, menos o outro te desestabiliza. Porque lidar com pessoas difíceis não é sobre controlar o outro. É sobre ter autocontrole. Por isso que eu coloquei aqui que você tem que fortalecer os seus limites internos. Pratique o não julgamento. É a quarta ferramenta interna. Pessoal, todo comportamento faz sentido aos olhos de quem o pratica. A pessoa é difícil, se comporta do jeito que ela se comporta, porque faz sentido para ela. Ela não acorda de manhã pensando: hoje eu vou ser a pessoa mais desagradável do mundo. Não, para ela faz sentido. Então, pratique o não julgamento. Tente observar a pessoa sem rotulá-la o tempo todo. Eu sei que é difícil.
Isso diminui a sua reatividade automática e abre espaço para você ter respostas mais conscientes. Porque aqui o segredo está em não reagir. Você tem que responder, não reagir, responder. Ou seja, essa sua emoção, esses seus sentimentos, tem que passar por uma regulação emocional e cognitiva. E por último, a quinta ferramenta para você lidar com essas pessoas é a linha intenção com presença. Isso quer dizer que você tem que preservar a sua paz, a sua dignidade, a sua energia. Te ajuda a agir com presença, menos impulsividade. Quando você alinha essa sua intenção com a sua presença, a intenção é o que você quer para você. E a presença é como você vai alinhar a sua atitude agora com isso que você quer para você. Então, se você quer para você paz, dignidade, você tem que dar isso para você. Só você pode dar isso para você mesmo, tá? E externamente, como é que nós vamos lidar com essas pessoas? Primeiro, comunique-se com clareza e firmeza. A partir desse primeiro a mudança é interior. Se você for direto para o exterior, você vai reagir apenas. Então, a partir dessa mudança interior, de toda essa perspectiva, você começa a agir externamente. Começando com comunique-se com clareza e firmeza. Diga o que sente e precisa sem atacar. Use frases com foco em você. Eu me sinto assim. E não com acusações. Né? Você sempre faz isso. Você não deve fazer isso nem na sua mente, nem verbalizar isso. Então, use frases com foco em você. Eu me sinto assim. Isso causa em mim esse desconforto. Então, comunique-se com clareza e com firmeza. Estabeleça limites com gentileza. Dizer não pode ser um ato de cuidado. Ser firme não é ser agressivo. Proteger o que importa sem ferir o outro. É aquela história inicial que nós falamos, de você não conseguir colocar limites. Você tem que estabelecer limites. Agora, limites com gentileza. Procure não reagir. Faça um processamento em cima do que você está sentindo, module as suas emoções e estabeleça os limites. Perceba, esse limite parte de você. Você não quer mais se sentir assim. Você tem que impor limites, não há outra opção. Evite entrar no jogo emocional, porque é isso que a pessoa difícil busca com a atitude dela. Pessoas difíceis costumam provocar reações. Não se deixe arrastar por essas ações, por esse drama, pelas manipulações ou provocações. Senão, você vai continuar repetindo as mesmas coisas, esse mesmo relacionamento tóxico o tempo todo. Escolha as suas batalhas. Você não precisa brigar por tudo. Você tem que ter foco no que importa para você. Se você gastar sua energia com batalhas inúteis, com pessoas difíceis, você vai ter uma falta de energia para as batalhas que realmente importam na sua vida. Se valorize. Pessoas que não se valorizam é que entram em batalhas com pessoas difíceis. Nem tudo precisa de resposta. Eu tenho visto muitos vídeos na internet sobre isso, né? Sobre o silêncio, nem todas as pessoas merecem a resposta, merecem a sua opinião. Então, às vezes o silêncio, o afastamento ou não engajamento são formas mais fáceis de lidar. E por último, pratique o afastamento consciente quando necessário. Eu deixei por último porque realmente eu acho que tem pessoas que pulam logo para essa fase, né? O afastamento. E aí o que é que vai acontecer? Elas vão continuar atraindo pessoas difíceis para ela. Porque essa pessoa difícil está nos outros, mas está nela também. Então, não pratica afastamento, não. Só depois que você realmente achar necessário, né? Se a relação for tóxica, abusiva, principalmente insustentável, com muito assédio. O afastamento pode ser um ato de amor próprio e não de egoísmo. Mas quando ele não parte na frente, quando não é a primeira coisa que você faz, tá? Pessoal, vocês podem deixar perguntas aí, esse tema é muito interessante, eu respondo com o maior prazer. Partilhe esse vídeo com pessoas que estão com essa dificuldade, convivendo com pessoas difíceis. Também mande para uma pessoa que você acha que ela é difícil. Pode ser que ela realmente reconheça e comece a mudar, a se transformar, porque a gente pode se transformar, a gente pode realmente ser a pessoa que a gente sempre quis ser, a melhor versão de nós mesmos. Não esqueça, toda segunda um vídeo novo, às 9 horas da manhã. Um abraço!